Salve galera, bom dia. Vou estar aqui mostrando para vocês o projeto do Python e Enem, né? Da atividade 6. Terminei agora há pouco, então vou estar só demonstrando aqui um pouquinho para vocês. Depois eu coloco o README com todas as instruções. Bom, quando a gente inicia a aplicação, ele já dá um status da conexão do banco de dados, né? Como conectado e apresenta as opções de menu. Aí a primeira opção é registrar transporte, onde vai aparecer uma lista, né, com as categorias dos produtos agros. Então a gente vai escolher aqui dois frutas. Aí dentro dessa categoria apresenta as frutas já cadastradas. Elas estão num arquivo JSON, né? Estão pré-cadastradas aqui. E aí voltando para o programa principal, a gente escolhe dois manga. Aí ele vai pedir a quantidade que vai ser transportada, né? E aqui ela apresenta qual que é o tipo dessa unidade de transporte. No caso aqui, caixas, eu vou colocar 10. Após isso, ele vai pedir o CEP de origem, né? Vou colocar um aqui. E aí ele exibe em formato de tabela esse CEP. E esse CEP ele é buscado através de uma API chamada via CEP, tá? Então a gente confirma como sim, informa o número, informa o nome da produtora agrícola, vou colocar aqui Aleagro, e aí ele pede o CEP de destino. Na mesma lógica, né? Vou colocar outro aqui, também exibe em formato de tabela, né? Para confirmar os dados, a gente confirma, informa o número e pede o nome do comprador. Vou colocar aqui Mercado Pantanal. Beleza. Após isso, antes de salvar no banco de dados, ele exibe esses dados, né, os dados do produto, os dados da origem e do destino para confirmação. Aí a gente pode, aí tem a opção de confirmar como sim ou não. Se confirmar como não, ele vai fazer todo esse procedimento que eu exibi até agora novamente. Então eu vou confirmar como sim. E aí ele pede para digitar qualquer tecla, né, para retornar ao menu principal. Beleza, retornando ao menu principal, a gente tem a segunda opção, que é iniciar transporte e monitoramento. Ele vai exibir todos os dados que estão com o status não iniciado ainda. E aí vai ter um submenu, né, que é um menu dentro dessa opção, onde a gente pode exibir os detalhes, iniciar entrega e monitoramento, ou sair desse menu. Escolhendo a opção 1, ele vai exibir os detalhes de origem, destino e algumas informações adicionais, né? No caso, ele pede o ID aqui do transporte. Aí eu vou escolher o número 54 aqui. Aí ele exibe os detalhes do transporte, como a temperatura mínima, a temperatura máxima, a temperatura monitorada, que ainda não está sendo monitorada, ela só é monitorada através quando a gente coloca em andamento, tá? E aí eu vou chegar nessa parte, como que é feito esse monitoramento. Eu usei um simulador de sensor de temperatura, né? Eu meio que programei esse simulador, ele é bem básico, só para poder estar realmente simulando um sensor onde esse sensor estivesse dentro de um caminhão lá de transporte. Bom, e aí exibe as informações de origem e de destino. Beleza. Isso é a opção número 1, exibir mais detalhes. Aí, caso eu queira iniciar a entrega, eu escolho a opção número 2, vou informar o ID, né? No caso 54, e aí esse ID vai mudar para o status em andamento. Então ele alterou o status com o ID número 54, atualizado em andamento, e já salvou lá no banco de dados. Aí a gente retorna para o menu, né? Mas não o principal, o menu anterior. Aí, se eu quiser iniciar outro transporte,
Para alterando o status para andamento ou exibir outro detalhe, eu posso fazer isso, né? Selecionando as opções. No caso, eu vou escolher aqui sair. Aí eu vou retornar para o menu principal. E o 3 é alterar o status do transporte. A gente pode alterar esse status para concluído ou cancelado, né? Aí aqui é a mesma lógica, exibir os detalhes, né? No caso, a gente alterou o status lá de não iniciado para andamento do número 54, né? E aqui eu vou demonstrar para vocês que ele já está monitorando a temperatura através do sensor de temperatura, né, desse simulador. E temos, como vocês podem ver aqui, ele está dentro dos limites, né, que é a temperatura mínima é 5, a máxima é 15, ele está gerando aí um valor em média de 9,8 graus. E aí, no caso, eu queira alterar esse status para concluído, supondo, né, que esse produto, essa encomenda chegou no destino. Aí a gente pode voltar para o menu aqui, né, e escolher a opção 2, que é alterar o status do transporte, informar o ID, a gente está trabalhando com 54, aí ele dá duas opções, para a gente cancelar ou concluir. Como eu falei aqui, ele chegou lá no destino, a gente coloca como concluído. Ele mostra a mensagem, status de transporte com ID número 54 atualizado para concluído e deu tudo certo. Aí a gente retorna para o menu e aí eu vou clicar aqui em sair para voltar para o menu principal. Aí no menu principal a gente tem a próxima opção que é consultar todos os transportes. Aí ele exibe uma tabela com todos os transportes cadastrados, né? E com todos os status, tanto cancelado, quanto em andamento, quanto concluído ou não iniciado. E a gente também pode exibir os detalhes desse transporte. Aí no caso aqui eu vou pegar o ID número 48, né, pra gente dar uma olhada. Aí é a mesma lógica, instrução para transporte, informações de origem e de destino. E aí quando eu clico em Enter ele retorna para o menu e aí eu vou dar a opção sair. Dando a opção sair, a gente tem aqui a última opção que é o 5 sair da aplicação, né? Aí ele dá uma mensagem que a aplicação foi encerrada com sucesso, está tudo certo. Basicamente, o funcionamento da aplicação é essa, tá? Agora eu vou exibir aqui, demonstrar para vocês que todas as validações estão funcionando, né? Então, por exemplo, se aqui eu digitar nada, ele informa que é uma opção inválida, né? Se eu tentar novamente, ele pede para eu digitar só, para eu informar só dígitos, né? Aí no caso aqui eu vou colocar um 5. A mesma coisa aqui, né? Se eu colocar uma opção que seja além da uma da que tem das que estão aparecendo, né? 0, 1 ou 2, por exemplo, 3, ele informa que está fora do intervalo e pede para tentar novamente. Então vou colocar girassol aqui. Ou se eu colocar caracteres, mesma coisa, né? Aqui também, mesma coisa, né? Relacionado às validações, né? No caso aqui, tem que ser um inteiro, então a gente coloca aqui o CEP também. Caso não seja digitado nenhum CEP, ele dá CEP inválido. E aí, então, nesse caso, eu vou colocar novamente o CEP. Aí aqui, se eu digitar qualquer coisa que não seja S ou N, ele também vai informar a questão da validação, né? Então, sim. Aí, aqui também na questão do número, né? Vou colocar aqui 12. Nome da produtora, se eu não colocar nada, ele vai falar que não pode ser vazio, tem que ser colocar um valor válido. Aí no caso aqui aceita tanto caracteres quanto dígitos, né? E o CEP de destino, como tá na mesma função, então ele também vai ter as mesmas validações. Então, só para concluir aqui, e também mesma função, também.
Aqui também está buscando a mesma função, então vou colocar aqui qualquer nome, qualquer. Aqui tá, nessa parte também ele faz essa validação de sim ou não, né? Exibe os dados e pede para aí dar dados registrados com sucesso e dá para o menu. Parte 2 também, né? Parte 2 não, a opção número 2, não digitar nada, informa, mesmo que exibe detalhes aqui. Então eu vou pôr um ID aqui 58, só para a gente continuar. Entrar no menu. Nas outras opções, como tá usando a mesma função, ele também dá os mesmos alertas de validação. Bom, agora vou passar aqui a parte principal, né, que é como que a gente está fazendo a simulação do monitoramento. Eu vou abrir aqui a aplicação principal, né, e aqui ele está rodando um subprograma, né? Dentro do programa principal, ele está rodando por trás um programa secundário que não interrompe o programa principal e a partir disso ele faz toda a busca do banco de dados de todos os IDs de transporte que está em andamento, né? Gera uma lista desses transportes que combinada com a lista de produtos mediante o ID de transporte através da busca, né? E através desse looping aqui, ele consegue executar toda a parte de simulação, onde ele simula o sensor de temperatura, captura esses dados, né? Captura a data e a hora local em formato brasileiro. A temperatura mínima e máxima lá do banco de dados. Ele analisa se essa temperatura está dentro dos limites cadastrados, cria um dicionário, né? Com essas informações, onde vai conter o ID do transporte, a temperatura mínima máxima, a temperatura monitorada, o intervalo, se está dentro ou não, e a data e hora. Esse dicionário é criado para registrar essas informações num log, que é gerado em arquivo TXT, né? Que eu vou abrir aqui para vocês. Como o programa está rodando, ele já está gerando esse log aqui, ó, de forma automática. Mesmo que o programa esteja funcionando, ele não interrompe, tá? Por exemplo, vamos clicar aqui como se fosse dois programas em um só. Então tá funcionando tudo ok. Isso foi um dos requisitos pedidos lá no projeto, tá? E depois de ele gerar esse log, né, ele faz uma leitura desse próprio arquivo, onde através dessa leitura ele acessa essa função, né, que é calcular a média de transporte, e essa função faz a leitura desse arquivo txt e tira uma média dessas temperaturas. E essa média ela é atualizada lá no banco de dados, tá? Onde ela é atualizada no campo temperatura e monitoramento. A gente vai atualizar aqui, vamos ver se exibe, né? Aqui, ó. Aí ela atualiza aqui. Esses outros que estão era antes de eu fazer essa função, tá bom? E então basicamente o programa é isso. Caso vocês queiram saber mais detalhes, vocês podem me chamar aí. O programa ele já está no GitHub, todos os commits estão lá, tá? E depois a gente marca uma call para eu explicar para vocês com mais detalhes, caso vocês queiram saber de alguma coisa. O que me falta agora mesmo é só criar o readme, né, com as instruções de como funciona a aplicação e está finalizado depois disso. Beleza, gente? Bom dia e agora eu vou dormir. Falou!